Olá, meus amores! Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Tati Make com Autoestima. No caso, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Olha o que estamos fazendo, estamos trabalhando. Amores, como é que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Essas 2 últimas semanas eu estive bem doente, peguei uma gripe aí bem forte. E aí fiquei incapacitada de gravar e fazer algumas coisas que eu pretendia fazer também. Então não deu para fazer, gostaria de me desculpar com vocês. Também eu tive alguns problemas com o meu celular, então isso fez com que ele ficasse assim meio no ar. Eu fiquei postando apenas algumas fotos, alguns vídeos de foto no meu Instagram. Caso vocês queiram conhecer, fiquem à vontade, né? Seria excelente que vocês conhecessem. Ok. Gostaria também de elogiar e parabenizar todos os trabalhadores, porque hoje é 1º de maio, então todas as profissões, quando são exercidas com honestidade, com devido respeito, lealdade, faz toda a diferença na vida das pessoas que precisam dos serviços e da pessoa que está por trás do trabalho. Então, big parabéns para todas as pessoas que trabalham, quer para si mesma, quer para outras. É muito importante reconhecermos esse lado. Até porque foi justamente por causa disso que teve este dia. Os próprios trabalhadores, eles reivindicaram os seus direitos. Direito de férias, direito de várias coisas, direitos trabalhistas. Então, parabéns a todos os que trabalham, a todos nós. Bem, meus amores, hoje, que é terça-feira, nós vamos gravar a segunda parte do nosso vídeo falando sobre o transtorno da somatização. Nós já fizemos o primeiro vídeo e agora nós vamos para o nosso segundo vídeo. Mas como todo mundo faz, eu vou ter que fazer. Então, se você está aí do outro lado e está assistindo aos nossos vídeos, está curtindo, está achando interessante, se inscreve. É bem rapidinho, tá aí em vermelho, é só você clicar e você já vai estar inscrito no nosso canal. Uma das mudanças do YouTube é que aquelas pessoas que têm canais se inscrevam em seus canais, ou seja, em outros. Então, caso você tenha um canal e curta a Tati Make, fica à vontade para se inscrever, porque para ver se o nosso canal chega no pico. Tá bom, meus amores? Ok, então vamos lá, deixar de papo, porque esse tema é bem longo. O que seria o transtorno da somatização? É uma doença emocional. Só que essa doença, ela não é desencadeada por alguma substância orgânica no corpo. Como assim, Tati? É uma doença onde o psicológico da pessoa vai desenvolver. E ele desenvolve esse tipo de problema devido a algumas questões. Só para recapitular, porque no primeiro vídeo eu falei para vocês a respeito disso. A somatização nada mais é do que diversos e variáveis sintomas que a pessoa tem no corpo. Ela sente, só que ela faz alguns exames, vai nos médicos e descobre que ela não tem nada. Tati, que sintomas seriam esses? Por exemplo, você pode estar com arritmia. De repente você está conversando com as suas amigas, conversando de alguma coisa natural, entre amigos, e seu coração começa a disparar, dispara, de um jeito que você começa a achar que está ficando sem ar. E aí você decide ir no médico, no cardiologista. Você vai no cardiologista, o cardiologista sugere o exame para você fazer, um eletrocardiograma, acredito eu. E aí
Quando ele faz o eletro, ele descobre que seu coração está perfeito, não tem nenhum problema. Mas você continua tendo arritmia. Ou seja, a sua mente vai propagar que você tem arritmia. Logo, no que a sua mente está pensando, o seu corpo vai refletir o que você está imaginando. Ah, então isso é coisa da cabeça que as pessoas têm. Então, basta a gente, quando começar a sentir isso, simplesmente sair, dar uma volta, conversar, esparecer e esquecer. Antes fosse, mas não é. O que vai acontecer é que você vai simplesmente colocar um pano em cima deste problema. No outro dia ele vai voltar. Aí você vai novamente colocar outro pano. Vai colocando, montando um pano em cima de outro. Quando você for ver, o problema vai estar desse tamanho. Às vezes crônico. Por quê? Porque é uma doença, não é frescura, não é coisa da sua cabeça. E é por que é causado? Existe uma variedade de razões para se causar o efeito da somatização na nossa vida. Pode ser um grande grau de estresse que você esteja passando, quer na escola, quer no trabalho. Pode ser um histórico infantil de abuso físico, bullying, ou de abuso sexual. Pode também ser, que no caso seria o estresse pós-traumático, que nós também temos no nosso canal esse vídeo. Ou seja, a síndrome da ansiedade, que nós vamos ver mais à frente, que aí já seria o diagnóstico. Mas as características que levam a pessoa a desenvolver a somatização. Como assim somatização? Quando você está diante de um problema, de uma situação que você não consegue resolver, você fica ali com a sua mente concentrada, querendo resolver aquilo, e você não consegue. E quando nós não conseguimos algo, quer seja realizar, quer seja ganhar alguma coisa, então você começa a ficar agoniado com aquilo, aquilo vai consumindo você, seu estresse vai aumentando, sua ansiedade vai consumindo. Quando você vai perceber, você não consegue pensar em outra coisa a não ser aquele problema. Então a sua mente está totalmente fechada para qualquer outro pensamento positivo. Você só vai pensar naquela situação. É aí onde você vai começar a somatizar. O seu corpo não vai suportar o que a sua mente está pensando. Logo a mente, ela começa a desenvolver alguns sinais de que você não está bem. Aí o seu corpo vai obedecer o que sua mente está pensando. É por isso que as pessoas que sofrem de somatização têm um histórico enorme de exames. Por quê? Porque os sintomas, eles não são vistos. Você sente. Só que quando você faz o exame, não é comprovado que você esteja com, por exemplo, com arritmia. Se você tem, por exemplo, constantes enxaquecas, que nem eu, enxaquecas fortes, que você passa uma semana, duas, com dores de cabeça muito forte, você vai no neurologista, faz uma tomografia, que foi o que eu fiz. Quando vê, você não tem nada, seu cérebro é limpo. Mas você tem a enxaqueca, ela está ali constante sobre você. Ou seja, o seu cérebro trabalha contra você e o seu corpo obedece. Infelizmente. Então, a somatização não é um problema orgânico, ele é um problema psicológico. Não é frescura, é uma doença real e é preciso ser levada a sério. Até porque os sintomas da somatização são semelhantes a qualquer doença simples. O que vai diferenciar? A intensidade com que esses sintomas existem. Porque se você tem uma doença, vai no médico, faz o exame mostra que você não tem aquela doença, e você continua tendo o mesmo sintoma, então é preciso que você vá em outro médico.
Ah, esse cardiologista não fez esse exame direito, vou em outro, aí você vai. Aí dá o mesmo exame, você não tem nada. Você faz vários exames do coração, não dá nada. Ah, então que tá errado os médicos? Não, você tá indo pro médico errado. Se não tem nada com o meu coração, deve ter alguma coisa com a minha mente. É onde você vai procurar um especialista. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses sintomas físicos. Eles são agravados quando a pessoa se depara com sintomas psicológicos no momento de desespero. Ou seja, você está numa situação de estresse, de incômodo, ou você é pego de surpresa por algo que não te fazia bem. Isso quer seja uma pessoa, quer um lugar que você vai. Você é pego de surpresa e aí, de repente, você começa a sentir que não suporta. É uma onda de estresse muito grande, porque você não quer passar por aquela situação. Mas como você não tem domínio sobre a sua mente, logo os sintomas eles vão surgir. E quando a pessoa está desesperada em algumas situações, os sintomas são muito mais fortes. Mas aí no caso seria, como eu já falei para vocês, às vezes acontece da pessoa, a mente dela, devido à enorme quantidade de sensações e pensamentos que está se desenvolvendo ali na mente dela, ela não consegue suportar. E aí é hora de buscar ajuda. O transtorno do humor ou o transtorno de ansiedade. Esse é um dos diagnósticos. Caso você for a um psiquiatra e explicar para ele o que está acontecendo, doutor, eu já fui para vários médicos, já fiz tomografia, já fiz um eletrocardiograma, eu já fiz vários exames, doutor, mas eu sinto A, B, C, D, F, G, H. Eu já fui para outros médicos, mas o exame sempre dá que eu não tenho nada, mas eu continuo sentindo tontura, desmaio, coração acelerado, medo de vez em quando. O que é isso? Aí o psiquiatra vai dizer, então você deve estar com algum problema emocional. Se trabalha, você estuda, aí ele vai começar a conversar com você. E através da sua conversa, ele vai descobrir qual foi o gatilho que fez com que a sua mente viesse explodir, não suportar mais. E um desses gatilhos nada mais é do que a síndrome da ansiedade. A ansiedade, como eu sempre vou sempre repetir para vocês, é normal quando ela está no devido grau. Mas a síndrome já é uma ansiedade elevada, ela está acima do normal. Quando ela passa do normal, a pessoa fica ansiosa de forma demasiada, de forma exagerada. Tudo que é exagerado dentro do nosso corpo passa a fazer mal, porque vai fazendo, é como se fosse uma cadeia, como se fosse um efeito dominó. Se um cai, todos vão caindo. Se você tem o transtorno da ansiedade, esse transtorno ele vai te levar a desenvolver outros transtornos, porque a síndrome da ansiedade é uma ansiedade muito forte. E quando ela não é tratada, a pessoa está como que uma janela aberta para outros transtornos, como estresse, o bipolarismo, o toque. Todos esses problemas que eu citei aqui, nós já temos alguns vídeos no nosso canal. Caso vocês queiram acessar, tá bom? Fiquem à vontade, vai ser um prazer que vocês possam fazer isso. Então, uma das características da somatização, ou um dos gatilhos para que a sua mente passe a desenvolver pensamentos,
e sintomas que o seu corpo vai refletir, embora não tenha nenhuma razão orgânica, não seja comprovada, clinicamente falando. Você está bem clinicamente, mas aqui você não está. Logo no que você não está bem na mente, o corpo vai obedecer à sua mente. Também pode ser que a pessoa já tenha passado por uma situação de risco, conforme eu falei. E aí seria o estresse pós-traumático. Você foi assaltado, ou de repente você sofreu bullying na universidade ou na escola, o que tem sido bem comum em toda parte do mundo, né? No Brasil, a crise financeira não está muito boa, então você de repente foi despedido. Então são situações que te pegam de supetão, em outras palavras, que fazem com que você fique desesperado. E se você já tem o histórico infantil, se você já passou por algum problema, se você já tem síndrome de ansiedade, mas não sabe, você vai começar a ter a somatização. Vai começar a ficar pensando no problema, em como resolver aquela situação. E a sua mente, para tentar fazer com que você não pense naquilo, vai começar a ficar desequilibrada. O nosso cérebro, ele tem objetivos, ele tem funções. E essas funções, elas são obedecidas pelo nosso corpo. Se nós estamos bem emocionalmente, nosso cérebro vai ficar desorganizado. Em vez de as funções estarem organizadas, elas vão se desorganizar. Em vez de estarem organizadas, vão se dizer, não vão ficar se desorganizar. E aí o corpo, em vez de ficar equilibrado, ele fica desequilibrado. Exatamente. Também existe um transtorno chamado de transtorno factício. Não é frescura, é verdade. Embora a gente não vá entrar em detalhes sobre esse problema, mas essa doença emocional, ela tem como característica principal a pessoa quer ser o centro das atenções. Ela faz de tudo para poder ter atenção. Ela diz que está doente, ela simula situações. Então fulano é louca. Ela está doente. Tem que saber o que foi que desenvolveu isso. Também, meus amores, a somatização, ela ocorre em algumas situações que são aparentemente normais. Por exemplo, casamento. É o dia do casamento da minha filha. Eu tô com o coração acelerado. A noiva entra, o noivo desmaia. Divórcio. Demissão do trabalho, sequestro, traição, hospitalização constante, morte de uma pessoa querida. Essas situações são normais e o que você vai sentir é normal. Mas para quem sofre de somatização, os sintomas são mais agressivos, eles são mais fortes. Por exemplo, dores que se espalham pelo corpo inteiro. Você vê de que em algum momento você de repente amanhece o dia com dores no corpo inteiro. Você não fez nada, não fez nenhum exercício, não pegou peso, não fez. O seu corpo está todo dolorido. Por quê? Você está com uma carga de estresse enorme na sua cabeça. Você não para de pensar em como resolver alguns problemas, no porquê de certas coisas. A sua mente não está bem, logo seu corpo também não vai estar. Também tem a hipersensibilidade, a pessoa fica bem sensível, qualquer coisa que diz, a gente não pode falar nada com aquela menina que ela já fica chorando. Menina, que coisa, a gente não pode dizer nada que você já fica triste, já fica no seu canto, você quer falar com ninguém. Gente, fulana de tal, fui ali
fiz uma brincadeira com ela, chamei ela de Olivia Palito, mas o que tem? A gente sempre disse isso. E ela tá ali chorando. A pessoa fica hipersensível. Embora se chamar de Olivia Palito, ninguém merece, né? Também interessante, sangramento excessivo no período da menstruação. Geralmente tem mulheres que passam 5 dias menstruadas, 7 dias, mas tem mulheres que passam 10 dias, 15 dias. Então, tem algum problema aí. Já foi no ginecologista? Já. Deu algum cisto? Não. Então, se a doença não é física, é emocional. Também desinteresse sexual, tanto para homens como para mulheres, tá? Nem sempre a sua mulher vai dizer, olha, eu tô com dor de cabeça, hoje não dá. Não é porque ela não queira. Pode acontecer dela simplesmente não estar com vontade. E o teu marido também. Simplesmente ele, olha, hoje não. Aí a mulher começa a pensar, ele tá me traindo. Não é possível. Ele nunca. Como é que pode? Ele era tão ativo, tão. E agora nunca dá. Ele perdeu o desinteresse. Não em você, mas na sexual. Mas isso quer dizer o quê? Que ele está com a mente muito ocupada, está com muitos problemas na mente. Então ele não tem tempo para usufruir as coisas que são normais do dia a dia, porque o corpo dele e a mente estão ocupados somatizando os problemas. Não é que ele esteja desinteressado em você, ou tenha outra pessoa. Seria interessante que você levasse ele ao médico ou você, marido, levasse sua esposa ao médico. Náusea, vômito e fadiga. Tati, vômito todo mundo... Quer dizer que se eu vomitar agora, eu tô com somatização. Please. Tenhamos a mente aberta. Estamos falando aqui de um problema emocional, uma doença. Então, esses sintomas aqui, conforme eu disse para vocês, são sintomas normais. Mas só que quem sofre de somatização, eles são intensos, constantes. Então, não é normal, certo? E não é qualquer pessoa. Eu tô com dor de cabeça, tô com somatização. Não é bem assim não, tá? Vamos ser um pouquinho racionais. Também existem casos, amores, onde os sintomas emocionais em algumas pessoas, em alguns pacientes, essas pessoas, por estarem com somatização há um bom tempo, infelizmente elas sofrem também de histriônicos. Nada mais é do que pessoas que têm uma forma exagerada de buscar atenção para si mesmo. É um transtorno de personalidade. Isso é quando a somatização já está num nível assim acima. Então a pessoa passa a ter um transtorno de personalidade. Olha só, o que era uma pedrinha, que não era nada, agora já é o transtorno de personalidade. Ok, quando chega nessa fase, quais são os demais sintomas que a pessoa passa a ter? Ela tem amnésia, ela tem surdez, dificuldade para caminhar, ela perde a voz, ela passa a ter alucinação. Eu tô vendo, você tá vendo aquilo ali? Eu tô com medo. Não, eu não quero ficar aqui. Que é isso, menina? Não tem nada ali. É a sombra da árvore. Não é alguma coisa estranha tá ali. Ela vai ver muita coisa. A mente dela vai fazer com que ela veja. Meu Deus, a minha irmã tá louca. Ela tá vendo coisas agora. Não, ela tá doente. Por isso que ela tá vendo. A pessoa tem uma visão turva ou dupla. Não vê direito. É como se fosse algo... 2 ou 3 pessoas. E talvez até cegueira. Mas o que seria histriônicos
de uma forma mais específica. É um transtorno definido pela Associação de Psiquiatria como um transtorno de personalidade com um padrão de emocionalidade excessiva, que necessita chamar a atenção para si mesmo. Interessante, né? É um padrão de emocionalidade excessiva, ou seja, a somatização já está no auge. Então agora ela não só sente o que a mente está querendo, como ela quer que as pessoas acreditem nela. Como as pessoas veem seus exames e veem que não tem nenhum problema, ela vai desenvolver esse outro transtorno. Eu vou ter que provar que eu estou doente. Como? É quando ela vai desenvolver o transtorno de personalidade, que seria histriônicos. Ok. Mas, diante de todas as coisas que nós vimos até agora, os sintomas, as características, existe tratamento? Existe, graças a Deus. Um dos tratamentos, eu vou citar dois, existe a terapia cognitiva, que é uma das terapias que são mais tradicionais, e existe também a terapia comportamental. É bem interessante essas duas terapias. Mas vamos para o que seria uma forma de tratamento, terapia cognitiva. Essa terapia ela tem como base estimular no paciente, olhem só que interessante. Essa terapia tem como base estimular no paciente reflexões sobre seus pensamentos e comportamentos, empoderando o paciente a enfrentar a raiz do problema. Como assim? A terapia cognitiva é a terapia onde você vai estar com o seu psiquiatra. Então, ele vai conversar com você, vocês vão ter sessões de conversas, de exames, e ele vai conversando e tudo que você for dizendo para ele, da sua vida, do seu histórico, o que te levar de certa forma, o que é que te move a pensar assim, ou sentir isso ou aquilo, ele vai escutando e vai escrevendo. Mas depois ele vai te ajudar baseado dentro do que você falou. Mas como é que ele vai te ajudar? Além de passar medicação para você, o que não tem nenhum problema, afinal pessoas que têm diabetes precisam tomar medicação, pessoas que têm pressão alta precisam tomar medicação. Então, se você tem um problema emocional e seu médico vê que é necessário você tomar medicação, por favor, aceite, tá? Porque se você não aceitar, a doença vai ficar mais difícil de você conviver com ela. Então, além das medicações, ele vai te ajudar a refletir em formas positivas de como você vai lidar com isso. Como é que ele vai fazer? Eu não sei, eu não sou psiquiatra, mas o seu psiquiatra sabe. Ele vai ajudar você a criar um quadro mental diferente do que você sente. Como? Isso vai se basear apenas no que você passar para ele. Ele precisa de informações a respeito do seu problema, a respeito de quem é você, de como você vive, suas preferências, seus medos, seus gostos, sua convivência. Por isso que é uma terapia, você tem que ir sempre, para que ele possa conhecer você e criar um método para te ajudar a como lidar com essa situação. E um desses métodos é dar a você um poder para você enfrentar o problema de frente. Não é simplesmente achar que o problema não existe, fechar os olhos, eu vou dar uma volta na praia, eu vou tomar uma geladinha, acho que eu vou viajar. Não, não é deixar o problema de lado, não é esquecer o problema e curtir a vida. É você olhar para o problema e enfrentá-lo. E se você não conseguir enfrentá-lo, saber lidar com ele, para que ele não domine você. Esse é o objetivo. Além de estimular você, dando esse poder a você, ele também vai te ajudar
tomar decisões que sejam saudáveis e produtivas e eficientes. Como? É ele que vai dizer. Também ele pode passar para você antidepressivos que vão reduzir a sua ansiedade. Lembre-se que o gatilho é a síndrome da ansiedade. Você vai ter que tomar a medicação. Então, se você vai diminuir a sua ansiedade, consequentemente, você vai amenizar o seu transtorno. Aquilo que está desequilibrado, quando você toma a medicação, volta a ficar equilibrado. E os demais transtornos, eles vão também se equilibrando. Até que você fica num nível onde você consegue conviver com aquela situação. Eu vou ficar escravo agora de antidepressivo. Bem, se o seu problema for crônico, talvez. Se não, talvez você passe apenas um tempo. Mas e as pessoas que são diabéticas? E as pessoas que precisam fazer hemodiálise? Elas também precisam de medicação. E a vida delas é bem mais difícil do que a sua. Mas elas tomam e vivem. Então, não seja da equipe do Tomé. Seja sábio, não esperto ou esperta. Então, o antidepressivo vai diminuir a sua ansiedade, o humor também vai diminuir, vai melhorar. Logo, os sintomas irão reduzindo de forma significativa. Não é assim não, vai ser gradativamente. Isso com a terapia cognitiva. Você vai conversar com seu psiquiatra e ele vai te ajudar a como lidar com as situações. De repente eu pensei nisso, eu senti isso. Aí ele vai te dizer como você deve reagir, o que você deve pensar, como você deve fazer. Mas o que ele vai dizer, Tati? Eu não sei, eu não sou médica. Mas ele vai dizer. Como é que você sabe? Porque a pesquisa mostra que o tratamento de terapia cognitiva é dessa forma. E como eu tenho alguns problemas emocionais, e de vez em quando, sim, eu visito alguns psiquiatras ou psicólogos, eu posso dizer que sim, é assim. Mas não como médica, como paciente, tá bom? Além da terapia cognitiva, para finalizar o nosso vídeo, nós também temos a terapia comportamental. Mas eu gostaria de falar apenas uma coisa para vocês, abrir um parênteses muito importante. Antes de você ir num psiquiatra e ele passar a medicação para você, porque infelizmente, amores, assim como existem médicos que não acreditam que você está doente, existem algumas pessoas que são formadas, mas que não exercem de forma correta a sua profissão. Então, muitas vezes, aquela pessoa talvez nem olhe para você, mas te passe muita medicação. Aí você vai ficar dopada, vai ficar dormindo e vai desistir de se tratar. Porque você não tem conhecimento da doença e, infelizmente, o profissional que você foi, ele não foi responsável. Então, qual é o objetivo primário? O objetivo é que cabe aos profissionais da área de saúde validarem e compreenderem a gravidade do sofrimento psicológico ao qual você tem. Como eles podem fazer isso? Através dos exames físicos irregulares. Você precisa ter todos os exames de tudo que você sente. Você precisa que o seu médico, o seu psiquiatra, tenha, assim, todos os seus exames de tudo que você sente, para que ele possa ter a plena convicção de que você não tem nenhum problema clínico, que o seu problema ele é puramente mental. Diante dessa situação, ele vai sim criar um quadro de tratamento para você. Então, exija isso dos seus médicos e exija essa responsabilidade do seu psiquiatra.
E quanto à terapia comportamental? Essa terapia comportamental é uma das melhores, os resultados são comprovados cientificamente. É uma terapia que envolve ajudar a pessoa a identificar os eventos e as crenças que as levam a sentir alguns sintomas. Olha só que interessante. É uma forma de se aprender a lidar com a ansiedade e o desgaste emocional. Ou seja, é reaprender a como viver. Os dias de hoje, meus amores, são muito difíceis. E mesmo que algumas pessoas não acreditem, as doenças emocionais são as doenças do século. Muitas pessoas estão doentes emocionalmente. A carga de estresse, a carga de responsabilidade, quer de trabalho, de escola, familiar, é enorme. Então, não tem como negar. Mas o resultado de algumas pessoas que preferem fechar os olhos e não querer se tratar devido ao preconceito de não ter conhecimento, é que ela vai aumentando esses problemas, a ponto desses problemas se tornarem crônicos e levarem até problemas, no caso, resultarem em problemas clínicos. Por exemplo, uma pessoa que sofre de forte estresse, ela pode ter um infarto fulminante devido ao estresse que ela tem. Ou seja, um problema emocional que não foi tratado, numa situação de risco ou de estresse, ela vai ter o quê? Um infarto. Ah, mas aquela pessoa não tinha nada, ela era tão saudável, ela brincava, conversava com todo mundo. Mas ela era doente. Ninguém viu os sintomas. Ela sentia, talvez não dissesse, talvez tomasse apenas analgésicos, porque é bem comum você ir no médico e o médico vai, olha, você não está com essa doença, mas eu vou passar para você aqui um analgésico para aliviar as suas enxaquecas. Ó, você não está com essas, você acha que essas marcas no seu corpo é alguma coisa, mas pelo exame que nós fizemos, você não tem nenhum fungo na sua pele. Mas eu vou passar uma pomada para você, para aliviar. Até aí, tudo bem. Mas se você for se acostumar com todo o paliativo que o médico vai dar para você, você não vai juntar essa carga de exames e levar para um especialista, para ele poder analisar e ver que seu problema pode ser resolvido. Você vai apenas acumular o seu problema a ponto de um dia você não acordar. Para que isso não aconteça, é preciso ter conhecimento e trabalhar. Então, meus amores, finalizamos mais um vídeo a respeito de problemas emocionais. Eu espero que tenha sido instrutivo, educativo. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para se inscrever em nosso canal, mandarem seus e-mails. Muitas pessoas preferem, então fiquem à vontade que eu vou estar aqui respondendo a vocês, tá bom? Desejo a vocês um excelente fim de semana e sábado nós vamos fazer uma make, ó, muito power, bem interessante para o fim de semana, tá bom? Então, um beijo enorme da Tati Meio. Bye, bye.